No dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. À tarde, estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam segundo o dito do Senhor e assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. Até aí. Nós temos, a partir de amanhã, nós estamos entrando numa campanha de oração. Uma nova estação nós estamos vivendo. Alô? Um novo tempo a igreja está vivendo. E nós vamos orar a partir de amanhã até domingo. Todos de segunda a sábado, 21 horas. E domingo, às 20 horas. Eu conto com os irmãos aqui, começando amanhã. Vamos clamar a Deus por um novo tempo, batismo no Espírito Santo, direção. Os irmãos que têm seus problemas vão estar aqui para nós apresentarmos ao Senhor. Estou muito feliz de ver isso. Ele deve estar ligado ao corpo de Cristo, à igreja. Mas além disso, nós precisamos estar debaixo da mão do Senhor. Aquele povo, eles saíram para a caminhada, e a Bíblia diz que a nuvem do Senhor cobria o arraial. Não era uma nuvem qualquer, porque aquele povo era mais de 2 milhões de pessoas. Então você imagine o tamanho dessa nuvem para cobrir todo aquele povo, fazendo com que o sol do deserto não pudesse castigá-los. Então a nuvem do Senhor os cobria, protegia, guardava. Mas a nuvem do Senhor também, ela tinha uma outra função. À noite, quando aquele povo, porque o deserto é interessante, durante o dia é um calor muito grande, e à noite é muito frio. A nuvem à noite se transformava em uma coluna de fogo, para aquecer todo aquele povo e ninguém sofrer dano algum. Então a nuvem do Senhor guardava, aquecia, e a nuvem do Senhor dava direção. A Bíblia diz que quando a nuvem se levantava, após ela, eles se levantavam e iam. Eles não sabiam para onde ir, mas a nuvem do Senhor levava-os para o lugar certo. Quem é que está guiando a tua vida? Você está debaixo da proteção de quê? Nós estamos vivendo num mundo cheio de problemas. Todos os dias nós temos lutas, aflições. Todos os dias passamos situações tão difíceis. E nós estamos debaixo da proteção de quem? Quando a gente morava no interior, bem interior, cidade bem pequena, todo mundo queria ser amigo de alguém importante. Não mexe comigo não, que eu sou amigo. E aí falava um nome importante. E na cidade do interior, a minha cidade é uma cidade que é tão pequena que a placa de seja bem-vindo atrás está escrito até logo. Então, é uma cidade de 10 mil habitantes, pequena, mas é uma cidade muito evangélica. Então, todo mundo queria ser amigo do pastor, queria ser amigo do prefeito,
queria ser amigo do delegado, para dizer que estava debaixo de uma proteção. Meus irmãos, o texto diz que a nuvem protegia aquele povo, a nuvem guardava aquele povo, e isso me fez lembrar o Salmo de número 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Vamos dizer juntos? Descansará. A sombra do Onipotente, eu estou debaixo da nuvem do Senhor, então debaixo da nuvem do Senhor eu descanso. A nuvem do Altíssimo dispensa sobre nós proteção especial. A nuvem do Senhor traz sobre nós segurança. A nuvem do Senhor, para aqueles que andam debaixo dela, é uma segurança tremenda. No Salmo de número 121, versículo 5. Salmo 121, versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. É Deus quem guarda a minha vida. É Deus quem guarda a sua vida. Ainda que os homens se levantem, quando Deus está sobre a nossa vida, a Bíblia diz que mal nenhum chega à nossa tenda. Em Isaías capítulo 4, versículo 6, tem uma palavra que enche o meu coração. Olha lá. E haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor de dia, e para o refúgio e esconderijo contra as tempestades e contra as chuvas. Na versão que eu tenho aqui, ela diz: será o teu abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo contra as tempestades do meio-dia. O que nós queremos mais? Deus é aquele que nos guarda, e Deus é aquele que nós podemos nos esconder nele. Ele é o nosso refúgio, bem presente em todos os momentos. Em Lamentações capítulo 4, versículo 20, parte B, ele diz: debaixo da tua sombra viveremos entre as nações. Debaixo da tua sombra, a nuvem do Senhor nos protege do inimigo. A Bíblia diz que o anjo de Deus que ia adiante do povo de Israel, quando ele via o inimigo vindo atrás, ele se retirava da frente e ia para o fundo, de tal maneira que criava uma nuvem, e aqueles que vinham atacar o povo de Deus não podia vê-los, porque a nuvem do Senhor cobria o seu povo para protegê-los. Meu irmão, você está guardado pelo Senhor, pela frente, por trás, por cima, por baixo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor é aquele que te guarda de dia e de noite. A nuvem do Senhor está sobre a tua vida. Se ficamos sem proteção, ficamos à mercê do inimigo. Se nós não estamos alicerçados e com mãos dadas com o Senhor, nós ficamos vulneráveis a tudo quanto é tipo de tentação, a tudo quanto é tipo de ataque. Eu quero te dizer uma coisa: esta é uma vantagem quando se tem Deus como protetor, porque nós andamos debaixo da nuvem do Senhor, e debaixo da nuvem do Senhor há proteção, debaixo da nuvem do Senhor há segurança, debaixo da nuvem do Senhor eu estou guardado e a minha casa está guardada. Meus irmãos, a nuvem de Deus nos protege do inimigo. A nuvem do Senhor traz livramento. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 19, versículo 20, diz assim, Êxodo: e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também, só um minuto, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo
dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A nuvem do Senhor protegia, a nuvem do Senhor guardava. Meu irmão, você pode estar sendo perturbado pelo inimigo, você pode estar vivendo momentos que ronda a tua casa, perturbação ronda a tua casa, uma série de problemas, sentimento de culpa, indignidade, amargura na alma. São tantas situações que nos rodeiam. Eu quero te dizer uma coisa: se você se colocar debaixo da nuvem do Senhor, Satanás não pode tocar em você. Meu irmão, Deus vai soprar a glória dele sobre a nossa vida. Se confiarmos em Deus, você não vai passar por angústias, porque você vai estar protegido, guardado, dirigido pelo Senhor. No Salmo de número 91, no versículo 1, a Bíblia diz que a nuvem do Senhor é a tua habitação. No versículo 2 diz que é a tua rocha. No versículo 3 diz que é a tua liberdade. No versículo 4 diz que é a tua cobertura. No versículo 5 é a tua tranquilidade. No versículo 6 diz que é a tua proteção. No versículo 7 ele é a tua defesa. No versículo 8 ele é a tua vitória. No versículo 9 ele é o teu refúgio bem presente. No versículo 10 é a tua imunidade. No versículo 11 a tua segurança. No versículo 12 o teu sustento. No versículo 13 a tua autoridade. No 14 o teu conhecimento. E no 15 ele diz: eu sou a presença do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida, para te guardar, para te proteger todos os dias. A promessa do Senhor sobre nós é muito grande. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 e 2, olha que promessa extraordinária. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. E ele diz o quê? Tu és meu. Você pode dizer: eu sou de Deus. Vamos repetir isso. Eu sou de Deus. O versículo 2. Quando passares pelas águas, olha aí, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Ao longo de toda a Bíblia, você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Ao longo da vida da Bíblia, você vai ver promessas de Deus sobre a nossa vida. Promessas de que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente em todas as horas de luta. A mão do Senhor é a mão que vai dirigir a nossa vida. No Salmo de número 140, versículo 7... Salmo de número 140, versículo 7, olha o que diz: o Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Olha aí, tu cobristes a minha cabeça no dia da batalha. Por que cobrir a cabeça? Para nenhum mal chegar à tua vida. O Senhor é quem cobre. Obrigado, irmão Paulo. O Senhor é quem cobre a tua cabeça. O Senhor é quem te protege. O Senhor é que te guarda da água e do fogo. O Senhor te guarda de todas as situações que você possa estar vivendo, por todas as situações que você possa estar se envolvendo. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: você precisa visualizar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua família. Nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus que estamos debaixo da proteção e da nuvem do Senhor. Eu fico pensando, fala-se em 2 milhões de pessoas,
E aí eu fico pensando, mulheres, crianças andando pelo deserto. A Bíblia fala que as roupas não se gastavam, as sandálias não se gastavam. Aquele deserto arenoso, quente, Deus cuidava dos mínimos detalhes. Quando precisavam de água, Deus trazia. Quando precisava de comida, Deus trazia. De todas as coisas, Deus cuidava. Meu irmão, eu fico pensando aquelas milhares e milhares de pessoas andando na dependência de Deus. E às vezes Deus está olhando para nós e dizendo, eu tenho algo muito superior ao que você está vivendo. Se coloca debaixo da minha nuvem, se coloca debaixo da minha proteção, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo sobre a sua vida. Meus irmãos, aquele povo, eles não podiam fazer planos para o dia seguinte, porque eles só podiam se mover quando a nuvem do Senhor movia. Naquele tempo, não existia esses aparelhos que nós temos hoje. A dependência daquele povo era toda da nuvem do Senhor. A Bíblia diz que quando a nuvem se levantava e começava a caminhar, eles caminhavam depois da nuvem. Todo o tempo eles estavam dependentes da nuvem. Então, se você prestar atenção, a nuvem protegia, a nuvem guardava, a nuvem do Senhor dava a direção. Meu querido, você está vivendo num mundo hoje quando todas as pessoas querem ter respostas para tudo, os filósofos, os intelectuais, todas as pessoas têm uma solução mágica para você ser diferente, para você ser vencedor, para você entrar numa outra caminhada, para você fazer algo que ganha dinheiro, para você fazer algo que suba de patamar. Todos os dias nós somos cercados por estas propagandas, mas eu quero te dizer, o único que promete e cumpre é o nosso Deus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aquele povo era dependente da nuvem de Deus. Aquele povo era dependente de Deus para a comida. Aquele povo era dependente da graça de Deus para a água, para as revelações do que iria acontecer. Meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo que nós temos que ouvir de Deus todos os dias qual é a direção que Ele tem para nós. Debaixo da nuvem nós estamos protegidos, debaixo da nuvem nós estamos seguros, debaixo da nuvem nós temos direção, debaixo da nuvem nós estamos guardados pelo Senhor. E eu fico pensando, tem tanta gente hoje precisando de orientação, tantas pessoas perdidas no mundo. Às vezes eu ouço entrevistas de pessoas que estão completamente perdidas, desajustadas, não podem construir um futuro, porque não sabem o que vai acontecer. Eu quero te dizer uma coisa, está na hora de nós olharmos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Israel dependia inteiramente da glória de Deus. Nós estamos passando por um deserto tão grande. Eu acho que nós nunca vivemos um deserto como esse, de uma degradação moral, de um deserto moral. O que era errado, agora é certo. E eu fico pensando, como está a cabeça das crianças, dos adolescentes, vendo algo tão estúpido que está sendo colocado. Eu quero te dizer, nós temos um Deus que é o nosso guia.
Nós temos um Deus que dá a nossa diretriz. Nós temos um Deus que diz o que devemos e o que não devemos fazer. Nós temos um Deus que nos adverte nas coisas que aparecem erradas. Nós temos um Deus que nos mostra o caminho que devemos seguir para ter uma vida adequada, para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma vida de relacionamento com as pessoas. Nós temos um Deus que nos mostra tudo aquilo que nós precisamos viver. Mas os homens ficam buscando caminhos. Em João capítulo 8, versículo 12, João 8, 12, diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. As pessoas pensam que seguir os outros é uma coisa de agora. Jesus está mandando seguir ele desde essa época. Ele falou: dá um like, me segue. Quem me segue não andará em trevas. Meus irmãos, eu fico vendo cada coisa que aparece na internet e as pessoas ficam seguindo, levando pessoas ao suicídio. Há poucos dias, um pai me ligou. Ele estava com um amigo e a esposa ligou chamando o amigo urgente para casa. E ele foi para sua casa. Quando chegou lá, a sua filha estava seguindo uma turma aí. E aí aquelas pessoas estavam pedindo para ela mutilar o corpo. E quando ela começou a mutilar, no final ele disse: agora, como prova de que você está junto com a gente, corte a veia do pescoço. E a menina levou a mão, só que a mãe entrou no quarto. Deus mandou a mãe. E ela segurou na mão da filha. E aí chamou o pai, e ele me ligou imediatamente pedindo oração. E nós ficamos orando por eles. Quantas pessoas estão passando isso e ninguém sabe, isso é oculto. Não conte a seu pai, não conte a sua mãe, não conte a seus amigos, porque Satanás trabalha sorrateiramente. Meu querido, nós precisamos colocar Deus dentro da nossa casa, nós precisamos colocar Deus na nossa vida, porque somente Ele pode mudar a tua história, a minha história. Somente Ele pode nos tirar desse deserto, somente Ele tem o alimento que traz alegria à nossa alma. Só Ele tem o alimento que tira-nos desse caminho perdido e leva-nos para o caminho sobre modo excelente. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Muitas pessoas pensam que tem que continuar padecendo no deserto, nesse deserto de vícios, nesse deserto de tantas opções de pecados. Parece que Satanás cegou os olhos das pessoas e as pessoas estão vivendo numa pobreza espiritual tão grande. Deus está dizendo: permita que eu te dê direção, permita que eu cuide de você, permita que eu guarde a tua vida, permita que eu dirija a você para você ser um cidadão do céu. Permita que eu perdoe os seus pecados, permita que eu mude a história da sua vida, permita que eu escreva seu nome no livro da vida, permita que eu cuide de você para começar a ter uma vida de paz, de alegria, de abundância aqui na terra, porque a mão do Senhor está sobre nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 18, olha o que diz esse texto: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo. E para ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos que nos submeter. E o Espírito Santo, a Bíblia diz: eu vou para o Pai, mas
deixarei o Espírito Santo para vos dizer tudo o que tendes que fazer. Meus irmãos, o Espírito Santo está ao nosso lado, dizendo todos os dias: não faça, não vá, mostrando o caminho sobre modo excelente. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Levantamos de manhã, Ele está ao nosso lado, dizendo: eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou te levar a lugares nunca antes vividos, porque o Pai me enviou para que eu traga vida à tua casa, vida abundante, alegria interior, glorificação, enchimento da glória de Deus sobre a nossa vida. Quando estamos debaixo da nuvem de Deus, nós encontramos descanso para a nossa vida. Meu irmão, nem água, nem alimento, nem roupa, nem calçado. Aquele povo se preocupava. Tudo estava a cargo da orientação de Deus. As enfermidades eram curadas. As peçonhas do deserto, Deus repreendia. E elas não se atreviam a atacá-los, porque a mão do Senhor estava sobre eles. O salmista, ele confirma isso no Salmo 91, versículo 1 e 4, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E no versículo 4 ele diz: ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. A sua verdade é o teu escudo. Você está debaixo das asas do Senhor, e debaixo das asas do Senhor a segurança, a paz. No versículo 10, ele diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Meus irmãos, quem está debaixo da nuvem de Deus, não tem o que temer, pois descansa à sombra do Onipotente. Querido, Ele cuida de tudo. Ele é o Deus que nos dá direção. Deixa eu lhe contar algo. Quando você é guiado pelo Espírito, começa a acontecer coisas inexplicáveis com você. Quando eu morava fora, o Lucas, meu neto, estava doente. E eu saí para comprar um remédio para ele. E quando eu estava chegando no lugar que eu ia comprar o remédio, Deus disse para mim: vá para o Walmart. Lá você vai encontrar um homem. Pegue tudo que você tem no bolso e entregue para ele. Todas as coisas a gente obedece fácil, mas quando fala em dinheiro, a gente fala: Deus, confirma. Não é verdade? A gente fala: confirma, eu preciso de uma prova. Deus, o meu neto está doente, e Deus disse: algum dia eu faltei contigo. E eu fui para o Walmart e fiquei olhando aquele povo passando, os mexicanos, os americanos, todo mundo passando. E veio um homem, e Deus disse: é esse. E eu fui a ele. Falei: você fala português? Ele disse: falo. Falei: olha, eu sou um pastor, e Deus me mandou aqui, porque você está precisando de uma quantia de dinheiro, e eu vim trazer para você. E eu entreguei para ele. E ele começou a chorar. Ele disse: pastor, a minha esposa teve neném, e hoje foi a alta dela, e o médico mandou a gente comprar algumas coisas. E nós fomos orar, e Deus disse para a gente vir para a porta do supermercado que Ele ia mandar. E aí eu me alegrei por ter sido usado por Deus. Ele se alegrou por estar recebendo, e nós ficamos ali abraçados, orando e agradecendo a Deus. Ele entrou para comprar as coisas dele, e eu saí numa alegria. Quando eu estou entrando no carro, um senhor chegou e parou o carro, disse: eu estou vindo da igreja, estava atrás de você.
Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu estava em casa, Deus mandou trazer isso para você. E Deus disse ao meu coração, eu não fico devendo nada a ninguém. Eu só quero saber até que ponto eu posso confiar e repartir bens. Quando você está debaixo da nuvem, você caminha debaixo da direção do Senhor. Não vai lhe faltar coisa alguma, porque aquele que está ao teu lado é mais forte do que todas as coisas. Aquele que está ao teu lado é o Deus que te protege. Aquele que está ao teu lado é o Deus que tira toda ansiedade do teu coração. Aquele que está ao teu lado, Ele é o Deus que tem o amparo que você precisa. Debaixo da nuvem do Senhor, a segurança. Debaixo da nuvem do Senhor, a esperança. Debaixo da nuvem do Senhor, há um Deus que está de braços abertos, te esperando para dizer, basta você confiar, o resto eu vou agir. A promessa do Senhor. Em Isaías 26, versículo 3. Em Isaías 26, 3, diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Observe, a paz, ela vem por causa da confiança. Da confiança em quem? Daquele que fez todo o universo, daquele que tem todo o poder no céu e na terra, daquele que pode parar o vento, daquele que pode parar a tempestade. Meu irmão, debaixo da nuvem do Senhor, há promessas para vivermos em dias difíceis. Debaixo da nuvem do Senhor, há promessa para vivermos em qualquer situação. A promessa de fortaleza. Em Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, olha o que diz esse texto, por favor. Não sabes? Não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Quem confia no Senhor, quem caminha debaixo da nuvem do Senhor, ele não anda em perigo. Quem anda com o Senhor, ele tem a certeza da proteção do Senhor. Quem anda com o Senhor, ele tem a certeza da bênção do Senhor. Quem anda com o Senhor, ele sabe que a mão de Deus está sobre nós em toda e qualquer situação. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa: debaixo de qual proteção você está andando? Quem é que está te protegendo? Eu morei num prédio em Belo Horizonte, e o prédio, a minha varanda da cozinha, tinha uma varanda grande. Começou a cair as pastilhas do prédio, por causa da dilatação. E o pessoal do prédio resolveu fazer uma laje naquele local, para que as pastilhas não machucassem ninguém. Era um prédio de 20 e poucos andares. E as pastilhas, quando desciam com vontade. E eles construíram uma laje para nos proteger. E depois que aquela laje foi construída, nós ficamos em paz e saíamos sem nos preocupar. Mas antes, nós não colocávamos a cabeça nem do lado de fora. Eu sei que hoje você está vivendo dias tão conturbados, porque todas as notícias são desesperançosas.
A política está catastrófica. A economia, cada dia, choca a gente com as notícias. Guerras, rumores de guerras. O mundo lá fora pegando fogo. Em todas as cidades, pessoas se destruindo. E Deus te trouxe aqui para dizer a você: se coloque debaixo da minha nuvem, porque debaixo da nuvem do Senhor há segurança. Debaixo da nuvem do Senhor há proteção. Debaixo da nuvem do Senhor há resposta para as indagações do teu coração. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé.